A paz do Senhor, tudo bem? Estamos continuando o estudo sobre o plano de Deus para o homem. E falamos em vídeos passados sobre o arrependimento, sobre a salvação, e hoje eu quero falar com você sobre o batismo em águas. Por que Jesus teve que se batizar em águas se ele não tinha pecado? Para que se cumprisse, a lei, para que se cumprisse as promessas do Senhor. Porque ele tinha que ser o exemplo para todos nós. Por isso todos precisamos também nos batizar em águas para a remissão de pecados e para que se cumpra os mandamentos do Senhor. Mas eu quero começar falando com você sobre o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 16, que diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Se cumpriu esta profecia. João Batista batizava no Jordão, Jesus Cristo foi lá, e se batizou para que se cumprisse a lei, porque Jesus Cristo veio para cumprir a lei, e ele foi batizado, e houve ali um grande movimento espiritual. Atos, capítulo 8 também, do versículo 12 ao versículo 16, ele tem uma grande história que diz assim, mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que quer andar com Cristo, todo aquele que precisa andar com Cristo, todo aquele que o aceita Jesus Cristo, aquele que se converte ao Senhor, ele precisa se batizar para viver uma nova vida. Isso é um ato, isso é um momento, isso é um mover espiritual para todos aqueles que acreditam no Senhor. Então, como aqui houve esse movimento em Atos do capítulo 8, versículo 12 ao 16, fala sobre esse momento em que Pedro teve que ir lá, mas João, para também orar por aqueles que foram batizados em nome de Jesus Cristo, para que recebessem o Espírito Santo. Quem pode ser batizado? Todos aqueles que quiserem. Porém, aqueles que vão viver uma nova vida.
é um ato de confirmação de mudança de vida. Morre para o mundo e vive para Deus. Amém? Atos ainda 10, versículo 47 e 48, assim, ó. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Nós temos que fazer discípulos. Existe um processo. A pessoa precisa se arrepender, a pessoa precisa aceitar a Jesus, a pessoa precisa se converter, ela precisa se batizar. E esse batismo, ele é um ato muito sublime, ele é um ato extraordinário, é um ato que tem muito valor em todos os sentidos. Amém? Atos 19, do versículo 3 ao versículo 5, também vai dizer: perguntou-lhes então, em quem sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que aceitam a Jesus precisam ser batizados. Então, um plano de Deus para o homem também constitui que o homem precisa se batizar. Quando o homem se batiza, a simbologia do batismo é para que o homem morra para o mundo e viva para Deus. Ou seja, aquilo que o homem fazia, agora não faz mais. Ele reafirma a sua fé através do batismo em águas, por imersão de águas. Amém? Que Deus possa te abençoar e acrescentar na tua fé. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, todos que pertencem a você, seus amigos, seus vizinhos, tudo que é seu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo em nome de Jesus. E no próximo vídeo, vamos falar sobre a cura divina. Amém? Deus abençoe.